E aí, pessoal, a aula de hoje é óptica da visão, as ametropias. Claro que vamos ver o básico da estrutura do olho humano. Então essa é a videoaula do livro 3, aula 12, Física 3, terceiro ano, professor Jailson Macedo. Vamos inicialmente ver a estrutura do olho humano. Aqui, observe aqui, nós temos o olho humano, algumas estruturas já estão aqui com suas definições, tá bom? Vamos ver uma a uma e depois estudar um pouco da estrutura de cada uma delas em suas características. A parte mais frontal que nós temos no nosso olho é essa pele transparente, tá? Chamada aqui de córnea. Então a córnea é essa pele transparente por onde a luz executa a primeira refração. Quer dizer, a luz atravessa uma estrutura, ela refrata. Ela bate e volta, ela reflete, tá bom? Logo depois da córnea, nós temos uma cavidade cheia de líquido. É o humo aquoso, tá aqui, ó. É uma cavidade que não vaza por conta da córnea, óbvio, cheia de líquido aquoso. Esse líquido, logo depois dele, vem uma estrutura que nós chamamos de íris, é a parte colorida do olho, castanho, azul, verde e assim por diante. A íris, ela tem um orifício, esse orifício é um buraco, esse buraco é chamado de pupila. É a região que a abre e fecha para a passagem da luz. Durante o dia, muita iluminação, ele está fechadinho, é um estímulo que a luz promove para que não haja uma grande luminosidade dentro do olho, você fica ofuscado. À noite, pouca luminosidade, essa pupila se abre. Então, quem executa essa abertura e fechamento é o conjunto íris-pupila. Claro, a pupila é só o buraco da íris, tá ok? E logo atrás nós temos o cristalino, essa lente natural do olho, que é uma lente convergente. Depois que a luz passar pela córnea, pelo buraco do olho, que é a pupila, irá refratar de novo na lente natural, que é o cristalino, e será focalizado, será direcionado para o fundo do olho, e esse fundo do olho é a nossa retina, onde se promove a formação da imagem. Nós temos aqui o corpo ciliar, esse corpo aí, essa região onde possui esses ligamentos, tá? Ciliares, esses ligamentos são os músculos ciliares, esse músculo juntamente com o cristalino vai promover a acomodação do cristalino, tá? Vai ficar relaxado ou vai ficar tensionado para poder focalizar, acomodar melhor. Obviamente que esse olho é uma bolsa cheia de líquido, e esse líquido nós chamamos de líquido humo-vítreo, tá? Aqui nós temos a retina, parte muito importante do nosso olho, onde é formada a imagem, cheia de células fotossensíveis, tá bom? Essas células nós vamos ver que são os cônios e os bastonetes, tá ok? Aqui nós temos a fóvea. A fóvea é uma depressão que nós temos no fundo do olho, na retina, exatamente no centro da mácula, onde é a região da retina com maior quantidade de células fotossensíveis, tá? Na fóvea em específico tem um tipo único dos dois tipos. Veremos já já. E aí o restante das estruturas. Esclerótica, que é a parte branca do olho, coroide, nós temos as artérias e veias, nós temos o ponto cego, que é o disco óptico, e o nervo óptico, por onde vai, aqui, ó, por onde é enviado os pulsos elétricos que foram interpretados pela retina. A luz chega, é sensibilizada, promove pulsos elétricos, eles são enviados pelo nervo óptico, chega na região do cérebro, responsável por traduzir e forma assim as imagens. Então aqui está a estrutura básica para o nosso olho humano, estudado aqui na física, tá? Diga-se de passagem. E aí vamos analisar alguns pontos. Vocês têm todos esses itens no livro, eu coloquei só alguns detalhes aqui com relação à pupila, a esclera aqui, ó, parte branca do olho, tá? A íris, tá? Pestanas são importantes também, tá? Obviamente é a lubrificação do olho. Mas vamos lá. Aqui, pupila e íris, tá? Eles são responsáveis por controlar a passagem de luz. Dia, fecha, noite, abre. Quando você vai fazer exame, geralmente pinga assim um colírio para estimular a íris e ela vai se contrair, vai abrir, tá? Ela vai contrair, vai abrir e aí o médico pode fazer análise do fundo do olho. Então a pupila se abre, se dilata. O cristalino, que é essa lente natural, que é capaz de focalizar as imagens. Então é a famosa acomodação. Então ela vai buscar o melhor foco. E a retina é a parte responsável do olho em formar a imagem, tá? Então o sentido da visão ocorre a partir da retina. Cuidado com acidentes que promovam o descolamento da retina. Mas aí são detalhes médicos que você vê com seu oftalmologista. Com relação às células da retina, que são células fotossensíveis, nós temos aqui, ó, representação geométrica de cones e bastonetes. Aqui os cones, aqui os bastonetes. Cada um com suas características básicas. Os cones, eles permitem a visão diurna, o que significa dizer eles possuem a qualidade, a função de detectar as cores e espaço.
Os cones estão em grande quantidade localizados na mácula e no centro da mácula nós temos a fóvea. Então a fóvea ela é repleta de cones. Não teremos bastonetes na fóvea. Então cones, visão diurna. Bastonetes, visão noturna. Tá? Então cones detecta a cor. Já os bastonetes, na visão noturna, ele detecta brilho. Qualquer luminosidade, por pouco que seja, quem tem essa qualidade de detectar são os bastonetes. Na fóvea, nós não temos bastonetes. Então a fóvea é uma depressão bem no centro da mácula, lá na retina, e nessa depressão tá, os bastonetes ficam de lado. E lá mais abaixo, no final da depressão, nós encontramos os cones. Então os cones eles estão localizados em maior quantidade na fóvea, é onde a imagem ela é mais nítida, tá? Então o raio de luz vai se direcionar diretamente na fóvea em maior quantidade. Ali nós vamos ter a maior nitidez de formação da imagem. Então lembrem, fóvea, cones, visão diurna, bastonetes, visão noturna. Cones, cor e espaço, bastonetes, brilho, tá? Qualquer brilhozinho, qualquer sinal de luz, à noite você não consegue detectar bem as cores. Você vê meio que tom de cinza, tá bom? Mas quem é responsável por essa detecção são os bastonetes. Já os cones, as cores. Então tem que estar um ambiente muito iluminado para você ver bem as cores, ou durante o dia, por isso visão diurna e visão noturna. Muito bem, aqui nós temos uma simulação, deixa eu sair da frente, da acomodação visual. É interessante você entender essa questão, tá bom? Olha só, quando nós estamos no ponto mais distante, que é aqui, ou deixa essa borboleta chegar, o mais distante possível, significa dizer que nós estamos no chamado ponto remoto, no infinito. Tá? E no ponto remoto, a nossa estrutura de músculos ciliares e cristalino, eles estão, digamos assim, lá no ponto remoto, relaxados. Tá? Então não tem esforço nenhum. Mais distante da nossa visão, tá? Lá no ponto remoto, que é o ponto mais distante que eu consigo enxergar sem a necessidade de usar lentes corretivas, a nossa visão está relaxada. Agora, quando isso ocorre de forma contrária, quando eu vou aproximando, já vou mostrar essa simulação, ó, estamos agora chegando ao ponto remoto, observe que agora está indo para o ponto mais próximo. Quando ele chega no ponto mais próximo que o nosso olho consegue enxergar, que é a 25 centímetros de distância do nosso olho, tá? Esse ponto próximo, a imagem fica maior. Então, quanto mais distante eu vou colocando o meu objeto, ele vai se aproximando do ponto remoto. A imagem é pequena. Quanto mais próximo eu vou aproximando esse objeto do meu olho, é o ponto próximo, a imagem fica grande. Aí eu vou lembrar, enquanto fica passando a simulação aí. Lembra quando você vê uma montanha bem longe, e eu sei que ela está distante porque eu vejo ela bem pequenininha. Então ela está no meu ponto remoto. Eu consigo ver a montanha. Eu sei que ela está longe porque ela está muito pequena. Então, quanto mais distante, menor. Se eu for me aproximando da montanha, porque não tem como a montanha ir se aproximando da gente, que é a questão da acomodação visual, ao ponto que eu vou me aproximando dela, ela vai aumentando de tamanho. É o fato desta representação. Quando se distancia, a imagem aqui dentro fica menor. Quando vai se aproximando, a imagem aqui dentro vai ficando maior. Olha que vai ficando maior a imagem. Então, a imagem da montanha vai ficando maior. Isso acontece porque o meu ponto próximo é onde há a máxima contração dos músculos, tá, ciliares, que vão achatando o meu cristalino. Se ele vai ficando achatado, ele vai ficando mais, ó, observe que fica, vai para aí, ó, aproxima, observe aqui que ele vai ficando achatado e a minha distância focal se aproxima. Quando ele vai ficando mais distante, ele vai ficando mais fino, ó, e aí o meu ponto focal vai ficando mais distante, ó. O ponto focal distancia e aproxima. Isso faz com que a imagem aumente e diminua. Então, ponto distante, chamado de ponto remoto, no infinito. A imagem no meu olho é pequenininha. Se esse ponto remoto vai se aproximando, vai chegando perto do meu ponto próximo, é a máxima contração dos músculos, faz com que a imagem fique grande no meu olho. É por isso que eu sei que a montanha, a árvore está distante pelo tamanho que eu vejo. Se eu vejo ela pequenininha, porque está muito longe. Se eu vejo ela grande, porque está próxima. Ok? Isso aí é dado pela acomodação visual. Longe, relaxado. Próximo, máxima contração. Ok? Beleza, então vamos adiante. Aqui sim, nós temos as ametropias, os principais defeitos da visão. Normalmente nos livros nós trabalhamos apenas com miopia, hipermetropia, presbiopia e astigmatismo.
Aqui, a título de Enem, também vou mostrar alguns conceitos básicos de estrabismo, catarata e daltonismo. Obviamente que miopia é o primeiro a ser estudado. Observa a simulação aqui de um olho normal, a luz refrata na córnea, passa pelo cristalino e é direcionado para o ponto focal aqui, olha o pontilhado. Aqui é a retina, aqui é a imagem normal. Mas um olho que tem miopia é um olho achatado. Olha lá a definição. Apresenta como defeito o achatamento do globo ocular, provocando um alongamento do eixo óptico. Então o eixo óptico, olha, o olho alongou. Se alongou, mas ele continua focando aqui no pontilhado. Então ele está antes da retina. Olho normal, na retina, olho com miopia, ele ficou alongado, ele não consegue chegar no fundo do olho. Então imagine o seguinte, se uma pessoa míope não consegue enxergar objetos distantes, eu uso uma analogia interessante. Professor, então como seria? A imagem é formada antes da retina, ela não chega na retina, ou é formada depois da retina, passa da minha cabeça? Aí imagine assim, se o problema de quem tem miopia é não conseguir enxergar objetos muito distantes, imagine que essa luz chega cansada, tá? Não chega, então ela está tão distante, que a luz não consegue chegar no fundo do olho. Se não consegue chegar no fundo do olho, então a imagem é formada antes de chegar no fundo do olho, antes da retina, como aqui está sendo mostrado, antes da retina. Tá? A correção é feita com lentes divergentes. Claro, se a luz não chegou no fundo do olho, eu tenho que empurrar um pouquinho mais para trás. Se eu tenho que empurrar, eu vou divergir essa luz. Eu uso uma lente divergente. Assim, olha a correção aqui. Aqui nós temos um olho com miopia. Eu tive que empurrar a luz. Observou lá, deixa eu voltar aqui, tira a lente, olha lá, a imagem está antes da retina. Coloquei a lente, empurrou para o fundo, chegou na retina. Então, essa lente de borda grossa, nós a chamamos de lentes divergentes. E lentes divergentes são negativas, tá ok? Aqui um olho normal e com miopia, ali um olho com miopia e a sua correção, lentes divergentes, cuja distância focal é negativa. É por isso que nos cálculos, quando nós formos fazer algum cálculo que envolva miopia, a distância focal é menos, porque é uma lente divergente, ponto remoto. Como assim, professor, ponto remoto? Imagine que você vá ao médico e ele vai testar a sua visão. E ele coloca objetos para que você vá tentando visualizar. Até chegar, aqui ficou bom, ficou. Aqui está embaçado. Ele vai aumentando o tamanho da letra, vai aumentando o tamanho da letra até você enxergar nítido. Quando você enxergar nítido, significa dizer que aquele é o seu ponto remoto. Então, você poderia estar enxergando mais distante, mas você não consegue enxergar mais distante. Então, ele vai diminuindo, aumentando o tamanho. Quer dizer, aumentar o tamanho é aproximar de você o objeto. Quando aproxima a ponto de você enxergar bem, ali é o seu ponto remoto. Então, eu enxergaria normal, digamos, a 100 metros. E aí eu só estou enxergando a 80 metros. Logo, 80 metros é o seu ponto remoto. A partir dele, você calcula que grau você vai usar. É aqui, distância focal seria menos 80 metros. Mas eu estou dando só um exemplo, tá? Então, quando se falar em miopia, F é igual a menos PR, quer dizer, ponto remoto. Nós trabalhamos em centímetros, mas para cálculo do grau, que é a dioptria, tem que ser em metros. Vamos ver aqui agora a hipermetropia. Olha o olho normal, foco lá na retina. E o que é a hipermetropia? Nesse caso, é o encurtamento do globo ocular. Tá lá, apresenta como defeito o encurtamento do globo ocular. Olha aqui o globo ocular, reduziu, mas olha o foco lá embaixo, depois da retina. Então, eu digo assim, isso aí é uma dificuldade para enxergar objetos próximos. Então, se eu coloco um objeto muito próximo e eu vejo ele embaçado, significa dizer que o meu globo ocular, ou ele sofreu um encurtamento, ou tem algum problema em relação ao meu cristalino, tá bom? Mas aí vamos trabalhar com o encurtamento do globo ocular. Nesse encurtamento, o raio de luz ele acaba passando direto da retina. Ele é formado depois. Então, se encurtou o globo ocular, o raio de luz vai ficar depois da minha cabeça, depois, obviamente, da minha retina, tá bom? Como é que eu corrijo isso? Com lentes convergentes. Porque, olha só, a lente, o raio de luz vem e se cruza depois do globo ocular. Tá? Se eu coloco uma lente convergente, ela vai convergir antes. Então, vai puxar o raio de luz um pouco para trás. Então, a correção ela acontece aqui. Olha a lente. Uma lente convergente de borda fina, a divergente de borda grossa. Olha lá o raio de luz depois da retina. Coloquei a lente e trouxe de volta o raio de luz. Então, o meu ponto focal, sem lente, está depois da retina. Coloco a lente convergente de borda fina. Olha, voltou. Perceberam lá a animação? Tira a lente, sai, saiu.
Olha lá o ponto focal, depois da retina. Coloca a lente agora para corrigir. Coloquei, convergente, trouxe o raio de luz. Então, miopia, correção, lentes divergentes. Distância focal negativa. Hipermetropia, lentes convergentes. Distância focal positiva. No caso da hipermetropia, não é apenas dizer que F é igual a mais ponto próximo. Aí aqui existe um cálculo, tá bom? O cálculo é esse aqui, ó. Lembra lá da formulazinha de Gauss? Só que aqui tem uma pequena modificação. 1 sobre F, que já é o cálculo da minha vergência, V, ou convergência, tá? Que já é o grau, em dioptrias, claro, é igual a 1 sobre 25, aqui está em centímetros. Por quê? Porque o ponto próximo normal do olho humano é 25 centímetros, mais ou menos. Menos 1 sobre o ponto próximo. Professor, o que é isso aí, 1 sobre o ponto próximo? O ponto próximo é exatamente onde você enxerga bem sem o uso do óculos. Então, a 25 centímetros fica embaçado. Mas se eu distanciar um pouco para 50 centímetros, aí eu consigo enxergar. Então, esse 50 centímetros é o seu ponto próximo. Se eu botar um pouquinho para cá, já ficou embaçado. Não, eu já quero procurar o meu ponto próximo, 50 centímetros. Qual é o normal? 25. Quem não precisa usar óculos, se colocar 25 centímetros sem óculos e enxergar normal, você não precisa corrigir hipermetropia, você não tem hipermetropia, ok? Então, lembrando, a vergência já é 1 sobre F. Quando você calcular e encontrar 1 sobre F, já conseguiu achar a sua vergência tranquilamente, tá bom? Então, só que lembrem, aqui está em centímetros, nos cálculos usaremos 0,25 para transformar em metros e já dar o resultado em dioptrias. Também o ponto próximo tem que estar em metros. Já veremos nas atividades. A presbiopia é uma simulação de hipermetropia. No caso aqui, só que não é o encurtamento do globo ocular. Apresenta como defeito o endurecimento do cristalino. Ok? Logo, observa aqui, ó, um olho normal. Quando aproxima o cristalino, ó, ele contrai e relaxa. Agora, olha o olho com presbiopia. O cristalino não consegue relaxar, tá? Ó, aqui normal, aproximou, relaxou, mudou a distância focal, o ponto focal continua. Agora, olha para a presbiopia. Ó, a lente não consegue, ó, relaxar. Então, ó, vai lá para trás, ó. Passa da retina. Ó, o olho normal, ele fica focalizando e deixando aqui no ponto. Agora, olho com presbiopia. A lente não consegue relaxar, não consegue contrair, então ele fica depois da retina. Como a imagem fica depois da retina, significa dizer que eu preciso corrigi-la com uma lente convergente. Então a correção é semelhante à hipermetropia. Então, qual é a característica da presbiopia? Está aqui, ó. Apresenta como defeito o endurecimento do cristalino, quer dizer, o cristalino não consegue mais ter essa mobilidade. Apesar de ser uma lente, não é uma lente de cristal, é uma lente que pode sofrer tanto relaxamento como encurtamento. Ele é pressionado pelos músculos e os músculos fazem com que ele fique redondinho, fique esticadinho, tá? Mas aí chega um momento que ele endurece e não consegue mais, os músculos não conseguem mais fazer esse movimento para mudar o foco. Então aqui, ó, perda da qualidade de acomodação visual. Muito pouco vai conseguir acomodar. É decorrente de pessoas mais velhas. A partir dos 40, em torno dos 40 anos, já começa a ter esse problema. Obviamente não é uma regra. Uns mais cedo, outros mais tarde. Você encontra pessoas bem mais velhas que não perderam a visão próxima. Tá? Mas alguns com 40 anos eu mesmo já tenho hipermetropia. Tá bom? Ou melhor, presbiopia. E hipermetropia também junto. É um somatório. É conhecido vulgarmente como vista cansada. Tá ok? Então vou usar um óculos para minha vista cansada. É porque chegou na idade, começou a enrijecer, é natural, tá? Isso é um processo natural, não é uma doença, tá? Não é transmitido de forma congênita. Bom, o que acontece aqui? É corrigido com lentes convergentes, semelhante à nossa hipermetropia. Olha aqui a correção. Observe que nós temos aí a correção. Lá, a lente não consegue mais acomodar. Então, como ela não consegue, eu coloco uma lente convergente e trago também lá, ó, observe lá que o ponto focal depois da retina, quando eu coloco a lente, ele volta para a retina. Então, lente convergente. Então, lentes divergentes para miopia, lentes convergentes para hipermetropia e presbiopia. E aí estão as animações. Aqui um olho com normal e com presbiopia, lá um olho com presbiopia e a lente corrigindo a presbiopia. Ok? Vamos agora dar andamento para a questão do astigmatismo. E aí vai um alerta, cuidado. Astigmatismo, nós vimos que miopia, lentes negativas, é tanto que você pega um receituário médico, depois que você sai da consulta, você verá lá os graus positivos e graus negativos. E já vai ter uma noção de que o negativo é porque você tem miopia. O positivo, a depender da idade, pessoas mais novas,
Veio positivo porque você tem hipermetropia. Porém, tem o tipo de lente, até o que nós estudamos, presbiopia, miopia, hipermetropia e presbiopia, as lentes são esféricas. Pronto. Apareceu lá na prescrição lentes esféricas, já sabe que é ou miopia, ou hipermetropia, ou presbiopia. Agora, quando você tem astigmatismo, que é um problema na córnea, tá? A córnea tem que ser ovalada, e quando ela sofre deformações, ó, deformou, então a refração na córnea fará com que haja vários focos de luz. Então você vê a imagem toda desfocada, cheio de pontos aqui, ó, vários pontos. Então tem que corrigir o quê? Corrigir essa deformação da córnea. E para corrigir essa deformação, ou com processo cirúrgico, óbvio, mas não vamos entrar nesse mérito, ou então com lentes específicas. Que lentes são essas? Lentes cilíndricas. Então, quem corrige o astigmatismo são lentes cilíndricas. Quem corrige os outros problemas de visão são lentes esféricas. A cilíndrica é porque imagina uma lata de óleo achatadinha. Então, numa lata de óleo, se colocar de frente, eu posso afinar de um lado, engrossar do outro, e aí eu compenso a deformação da minha córnea, tá bom? Então, no próprio prontuário do médico vai aparecer lá o tipo de lente positiva e negativa cilíndrica e o tipo de lente esférica. Tá? Quando aparecer cilíndrica é porque você tem astigmatismo. E aí é uma pergunta clássica, professor, mas vem positiva ou negativa? É lente convergente ou divergente? Apesar de ser cilíndrica. Pode ser positiva e pode ser negativa. Então eu posso ter um astigmatismo positivo. Logo, é um astigmatismo com a deformação da córnea que vai embaçar objetos próximos. Eu posso ter um astigmatismo negativo. Objetos longe, a minha deformação da córnea faz com que eu enxergue ele todo embaçado. Então, por exemplo, eu passei a vida toda achando que tinha um pouquinho de miopia e agora, com técnicas mais modernas, a minha lente está corrigindo agora um astigmatismo negativo. Quer dizer, é para distante, para longe negativo, mas é um problema na minha córnea. E muitas vezes por conta de ficar coçando o olho o tempo todo, pressionando o olho. E isso gera deformidades na córnea. Cuidado, procure seu médico, ele é quem pode recomendar, orientar melhor, tá bom? A correção do astigmatismo já vimos, mas deixa eu colocar aqui, ó. Está aqui a imagem deformada da Torre Eiffel. Quando você coloca, ó, vários pontos lá, tá vendo no final? Coloquei uma lente cilíndrica, lembra da lata de óleo, corrigiu colocando um único ponto focal. Vários pontos, coloquei a lente, um único ponto focal. Percebeu? Lente cilíndrica. Beleza. Agora vamos ver os demais tipos que são muito mais curiosidades, mas podem cair no Enem. Por exemplo, aqui o estrabismo, tá? Olha aqui, ó. O eixo de visão de ambos os olhos não estão iguais. Um enxerga de uma posição, o outro já muda a posição. Então isso aqui é o que chamamos de estrabismos. Tem alguns casos aqui abaixo. Ó. Apresenta como defeito a incapacidade de dirigir para o mesmo ponto os eixos ópticos dos dois olhos. Um está para um eixo, outro está para outro eixo. Tá? A correção normalmente são lentes prismáticas. Mais uma vez entramos aí com a geometria matemática. Ó. Lentes cilíndricas, lentes esféricas. Falou em cilindro, nós estamos falando aí tridimensional, então nós temos lá o nosso astigmatismo. Lentes esféricas, os outros tipos. E lentes prismáticas, para alguns casos, corrigem o estrabismo. Tá? Para crianças, geralmente um tampão em um dos olhos, ou cirurgia. Aqui nós temos estrabismo vertical, tá? E aqui nós temos estrabismo horizontal, ou saindo do nariz, né, à esquerda, ou indo de encontro ao nariz, tá? Exotropia e estotopia. Aqui nós temos, nesse caso, hipotropia e hipertropia. Hipo, baixo, e hiper, alto. Tá? Pode ser em um olho ou nos dois olhos. Os dois para fora, os dois para dentro, os dois para cima, os dois para baixo, um para cima, outro para baixo. Bom, contanto que você verifique que existem essas qualidades aqui. E as correções. Olha uma correção interessante aqui, ó. Um tampão para criança, tá bom? Um tampão no óculos, até fazer com que... E treinamento também, geralmente o médico passa muito treino, tampa um olho, vai treinando, tampa o outro, vai treinando. Bom, aí são técnicas que o seu médico pode orientar, você pode consultar isso até mesmo com o seu professor de biologia. Vamos ver o próximo caso, que é a catarata. Interessante conhecer. Um olho normal, cristalino limpinho. Um olho com catarata, observe que ele está embranquiçado. Tá ok? Normalmente, aqui, o processo é cirúrgico, tá bom? Defeito que apresenta como causa a opacidade do cristalino. Olha aqui o cristalino opaco, esse de baixo. A correção é feita com a substituição do cristalino por uma lente artificial, através de cirurgia, óbvio. Geralmente esse defeito é encontrado em pessoas mais idosas, tá bom? Geralmente, não é regra, tá? Aqui está uma cirurgia, aqui está uma simulação feita em computador. Então nós temos aqui um cristalino sendo introduzido pela córnea, geralmente é cortada a córnea, abre-se, tira o cristalino natural com
a catarata e substitui por uma lente artificial, tá bom? Várias pessoas fazem cirurgia de catarata, isso aí é uma coisa rotineira. Obviamente que esse cristalino, ele não é eterno. Você troca e ele tem uma validade, alguns de alguns anos, outros de muito mais anos. Daí vai o preço do cristalino, tá bom? Beleza, vamos ver aqui o próximo tema, daltonismo. E último, o daltonismo é aquele que você não consegue, pessoas que têm daltonismo, vai depender do daltonismo, mas eles não conseguem detectar a diferença entre verde e vermelho, são as cores, tá ok? Observa aqui na figura, ó, pimentas vermelhas, alaranjadas e folhas verdes. Olha que o daltônico ele não consegue saber exatamente quem é que é vermelho e quem é que é verde. Fica um tom meio acinzentado, tá bom? Um tom de cinza. E isso é perigoso porque, por exemplo, o semáforo mesmo tem lá o verde, o vermelho e o amarelo, que ele só vai conseguir detectar o amarelo. O verde e o vermelho vai ficar meio em dúvida. Tanto que colocam símbolos para que ajudem. E algumas lentes especiais. Esse aqui é um teste que geralmente é feito e a gente não entendia quando íamos para o médico. Ele botava uma plaquinha lá, um mosaico, ou no computador, e dizia, me diga que número está aparecendo. 7, 57, cadê? 12. Então, se você que está vendo essa aula agora não consegue verificar os números que estou falando, 7, 57 e 12, é porque tem algum problema, procura o seu médico, tá ok? Então, os bastonetes são mais sensíveis à luz, embora não às cores. Então, os cones são os responsáveis pela nossa visão colorida, fazendo a composição das cores primárias. Então, normalmente, essa pessoa tem problema nos cones, não nos bastonetes. Tá? A cor que o daltônico não consegue captar é interpretada pelo cérebro como apenas mais um tom de cinza, já que ele não tem tantos cones assim, é uma das possibilidades. Mas aí é uma questão médica. Vamos então para a nossa primeira questão e agora encerrar nossa aula com as questões. As questões do livro são bem simples. Tudo que nós passamos aqui foi um resumo bem interessante. Olhem, analisem, estudem e cheguem preparados, porque qualquer pergunta com relação a essas ametropias podem ser feitas e com relação à estrutura do olho humano, tá? No básico para a física. Aqui nós temos uma imagem. A imagem mostra uma pessoa usando óculos constituído por duas lentes esféricas. Ele falou cilíndricas? Não. Então, aqui uma coisa já sei, não é astigmatismo. Ou é hipermetropia, ou é miopia. Presbiopia não, porque ele não citou a questão de uma pessoa velha, que atendimento até uma pessoa nova. Vamos lá. Observando os detalhes da imagem e sabendo que essa pessoa apresenta um único e mesmo defeito de visão nos dois olhos, pode-se afirmar que ela é portadora de... Aí vamos para cá. Ela é portadora de hipermetropia, astigmatismo, miopia, hipermetropia ou miopia. Vamos por eliminação da própria leitura. Astigmatismo pode ser? Não, porque ele já falou que não é uma lente cilíndrica, é uma lente esférica, então já corta a letra B. Então vamos a letra A. Hipermetropia, e por isso utiliza lentes divergentes. Hipermetropia usa lentes divergentes ou convergentes? Convergentes. Já eliminei a letra A também, porque hipermetropia não é divergente, é convergente. Já eliminei astigmatismo porque ele fala que por isso utiliza lentes divergentes. Pode ser, pessoal, lentes divergentes? Claro que pode. Ou convergentes, também pode. Pode ser um astigmatismo positivo ou negativo. Porém, lá foi dito que são lentes esféricas. Astigmatismo é corrigido com positivo ou negativo? Cilíndricas. Então, eliminou astigmatismo. Miopia, e por isso utiliza lentes convergentes. Miopia, lentes divergentes. Eliminada a letra C também. Agora vamos à letra D e letra E. A letra D diz hipermetropia e por isso utiliza lentes convergentes. Certo. Miopia e utiliza lentes divergentes. Certo. Então, ou é letra D ou letra E. As definições de hipermetropia e miopia estão corretas. O que vai diferenciar é o que eu vejo aqui nesse óculos. Olha a lente do óculos. Olha o olho da pessoa pela lente. Esse olho, olha o segundo, fica mais fácil de verificar. Ele ficou ampliado ou ficou reduzido? Pelo que eu vejo, fica aquele olhinho pequenininho. Quando eu olho para algumas pessoas que eu convivo, ou até mesmo quem tem esse tipo de óculos, vê que a imagem do olho fica pequenininho, de quem está de fora, olhando através do óculos e vendo o olho da pessoa. Então, essa lente, para quem está de fora, olhando a pessoa, essa lente reduziu o tamanho do olho. Aí eu vou pensar agora no que vimos nos capítulos anteriores. Lentes convergentes e lentes divergentes. As lentes convergentes e divergentes, para imagens de cabeça para cima, têm características opostas. Uma amplia a imagem, outro reduz a imagem. Aí vamos pensar nas lentes divergentes. Só tem um tipo de formação de imagem, que são imagens direitas e menores. Então as lentes divergentes é quem encolhe a imagem. E as lentes convergentes é que ampliam a imagem. Lente convergente é uma lupa. Lembra da lupa? A lupa
ela amplia a imagem. Então, a lente convergente amplia, a lente divergente reduz. Logo, o problema dessa pessoa só pode ser miopia, porque utiliza lentes divergentes que encolhem, reduzem a imagem. O olho é a imagem que eu vejo do lado de fora do óculos da pessoa. Então, como o olho dela ficou pequenininho, é porque essa lente reduziu a imagem do olho. É uma lente divergente, ela deve ter provavelmente miopia. Ok? Quer dizer, nesse caso ela tem miopia. Beleza, a resposta letra E. Que tenha ficado bem entendido, são esses detalhes que vocês vão fazer com relação às provas do Enem, são essas discussões. Mas algumas têm cálculo. Vamos lá. A miopia é um defeito de refração bastante frequente, caracterizado por afetar a visão à distância. Então, miopia é um problema para quem tenta enxergar objetos distantes. A miopia surge em função de um maior comprimento do globo ocular ou aumento na curvatura da córnea, tá? Aumenta a curvatura da córnea. Que, se aumenta a curvatura, acaba ampliando o meu globo ocular. A hipermetropia é um defeito de refração. Lembre, defeito de refração, porque a luz refrata. Sai do ar, refrata na córnea, refrata no cristalino e vai até o fundo do olho. Então, refrata, passa, atravessa essas estruturas. Então, é um defeito de refração. Caracterizado por afetar mais a visão de perto. Então, hipermetropia, visão de perto, miopia, visão de longe. A hipermetropia surge em função de um menor comprimento do globo ocular, tá? Menor comprimento do globo ocular. O globo ocular é achatado. Ou de uma menor curvatura da córnea. Se tem uma menor curvatura, acaba achatando um pouquinho o olho. Então diminui também o comprimento do olho, do eixo óptico do olho. Sabe-se que o olho normal pode ver nitidamente objetos situados desde o infinito, para miopia, até 25 centímetros do olho, hipermetropia. Então se você enxerga bem muito distante, no infinito, e enxerga bem próximo a 25 centímetros, seu olho é normal. Nem é míope, nem é hipermétrope. Desprezando-se a distância entre a lente e o olho, sobre miopia e hipermetropia e suas correções, é correto afirmar que. Então ele deu aqui só um histórico e vai pedir agora o que se quer. Então, sobre hipermetropia e miopia. Sabe-se que, vamos lá, letra A. A lente dos óculos que um míope com ponto remoto situado a 75 centímetros do olho tem divergência igual a menos 15 dioptrias. Lá na leitura do receituário médico, menos 15 dioptrias, a gente lê como menos 15 graus, ou melhor, 15 graus de lente. Tá? Isso pode ser um absurdo, mas tem gente que usa um grau enorme. Então, quando a gente fala grau, é o popular, mas fisicamente correto, dioptrias, DI, tá bom? E negativo porque é uma lente divergente que corrige a miopia. Isso é certo ou errado? Vamos calcular? Lembre que para calcular miopia, nós só temos uma fórmula, F igual a menos ponto próximo, melhor, ponto remoto. E o ponto remoto ele deu aqui, 75 centímetros. Converta em metros, porque dioptrias é o inverso do metro. Convertendo é 0,75. Então, qual é a distância focal? Menos 0,75 metros. Calcule a vergência, que é o grau, que é a dioptria. Vergência é o inverso da distância focal. É 1 sobre menos 0,75. Dividido, vai dar menos 1,333 dioptrias. Então, seria 1 grau, 33. 1 grau e meio, mais ou menos. Ou 1,3 di. Negativo porque é uma lente divergente. Aqui ele falou que era menos 15. Isso está incorreto. Tá? A letra B. A imagem visual é formada em uma região anterior à retina, no olho de um paciente com hipermetropia. Anterior, antes da retina, isso é miopia. A hipermetropia é depois. Então a letra B está errada. Letra C. O defeito refrativo que causa a miopia pode ser corrigido utilizando óculos com lentes plano-convexas. Plano, convexa é para fora. Se é plano-convexa, para fora fica com ponta fina. Ponta fina é uma lente convergente. Então, quando fala lentes plano-convexas, é lente de borda fina é convergente. Miopia é corrigida com lentes divergentes. Então, a letra C também está errada. Letra D. A lente dos óculos que um hipermétrope com ponto próximo de 100 centímetros de olho tem vergência igual a 3 dioptrias. Então, agora que nós temos o ponto próximo, 100, e as dioptrias que ele tem que usar, 3 dioptrias. Aí vamos ter que calcular. Só que eu vou primeiro converter esse ponto próximo aqui para metros. 100 centímetros corresponde a 1 metro. Então, vamos usar a fórmula. 1 sobre F é igual a 1 sobre 0,25 menos 1 sobre o ponto próximo. Lembrem-se, tá? Aqui, o que eu tenho lá, 1 sobre F, é 1 sobre 25 menos 1 sobre o ponto próximo.
25 em centímetros, já transformei em metros. Então já boto 1 sobre 0,25. Menos 1 sobre o ponto próximo, que é 1 metro. Então ficou aquele cálculo. Quanto é 1 dividido por 0,25? 4. Então fica 4 menos 1. Quanto é 1 sobre F? 3. Detalhe. 1 sobre F já é a fórmula da vergência. Olha lá em cima a vergência. Vergência é 1 sobre F, que é menos 0,75. Então já sei quem é a vergência. Vergência, que é 1 sobre F, vergência igual a 3 dioptrias. Como disse a questão, 3 dioptrias. Resposta, letra D. A letra E fica: o defeito refrativo que causa a hipermetropia pode ser corrigido utilizando óculos com lentes convexo-côncavas. Convexo é para fora, côncava é para dentro. Então, para fora e para dentro, fica uma lente de borda grossa. Tá? É só olhar o desenho. Para fora e para dentro, combinado, as bordas de cima e embaixo ficam grossas. Então, é uma lente divergente que não corrige hipermetropia, tá? Corrigiria a miopia. Correta, letra D, tá aí o cálculo, questão tranquila, simples. Vamos para a questão de número 3. Pode-se definir o defeito visual hipermetropia como sendo o defeito oposto ao defeito visual miopia. Não permite visão nítida de um objeto distante. Beleza. E hipermetropia, objeto próximo. A hipermetropia caracteriza-se por um achatamento do olho na direção do eixo anteposterior ou por uma convergência diminuída em relação ao olho normal. No caso da hipermetropia, a imagem é formada depois da retina, e isso provoca falta de nitidez na formação da imagem próxima, imagens próximas, claro, 25 centímetros. Para que uma pessoa hipermétrope consiga enxergar com nitidez os objetos que estão próximos a ela, é necessário aumentar a convergência do seu olho com uma lente convergente. Então vamos lá. Uma pessoa com hipermetropia pode utilizar lentes para corrigir esse defeito visual. No caso, pode-se utilizar aquele texto todinho, fundamentação teórica. A pergunta é: um hipermétrope usa que tipo de lente? Lentes biconvexas, lentes planas e paralelas, espelhos convexos, um absurdo, você não vai usar um espelho para corrigir um defeito de visão. Lentes planas, paralelas, planas, não vai ter desvio da luz, nem convergente nem divergente, pode ter difusa, tá? Pode passar direitinho sem sofrer nada. Logo, também não tem lógica, não existe esse tipo de lente plano, paralela. Aí na realidade, aquilo que nós estudamos lá atrás como estruturas paralelas. Então nós temos uma lâmina que é utilizada, por exemplo, em microscópios, tá? Lâminas de faces paralelas. Então vai desviar apenas a luz vai desviar paralelamente àquela que vinha. Então ele não vai mais convergir nem divergir, vai só desviar. Lentes bicôncavas. Côncava é para dentro, então se é para dentro vai ficar com a borda grossa. Biconvexas é para fora, vai ficar com a borda fina. E a última, lentes plano-côncavas. Côncava é para dentro e plana, então vai ficar com borda grossa. Então a letra E e a letra D são de bordas grossas. A letra E de bordas finas. E o caso aqui é a hipermetropia. Hipermetropia é corrigida com lentes convergentes. A primeira, borda fina, as duas últimas, bordas grossas. A única convergente é de borda fina, é a letra A, tá ok? E se fosse, tá ela aqui, ó, lentes biconvexas, bordas finas, então a letra A. Aqui, se fosse borda grossa, teriam duas possibilidades, a questão estaria errada. Então até isso ele facilitou. Então aqui está a resposta da letra A para hipermetropia, lentes biconvexas. Lembrar dos tipos de lentes e o formato de desenho delas é interessante, tá bom? Então vamos para a última questão. Indivíduos míopes têm dificuldade de enxergar objetos distantes. Para corrigir esse problema com lentes, o oftalmologista deve medir a distância máxima que o indivíduo pode enxergar nitidamente. É o ponto remoto, que corresponde à distância focal da lente. A vergência V de uma lente é numericamente igual ao inverso da distância focal F, dada em metros por V igual a 1 sobre F. A formulazinha da vergência, coisa que vimos, e algumas questões, ó, Enem, ele já dá, a decoreba é quase não necessária, então já dá a fórmula, você vai lembrar facilmente. A vergência é medida em dioptrias, DI, comumente conhecida por grau de uma lente. Se a distância máxima que o indivíduo míope enxerga nitidamente for 50 centímetros, para corrigir o problema, o oftalmologista receitará lentes de vergência igual a quanto? Ué, ele já me deu tudo. A vergência é 1 sobre F. O ponto remoto dele é 50 centímetros. Transforma isso aqui em metros, dá 0,5. O V é dioptrias. Tudo aqui está dioptrias. Então vamos lá. V é igual a 1 sobre F. Ah, o único detalhe é esse. Menos F porque trata-se de uma lente divergente, negativa.
Então vai ficar V é 1 sobre 0, menos 0,5. Dividindo 1 por menos 0,5 vai dar 2. Com menos 2. Então qual é a única diferença aqui? A letra A, menos 2 de, a letra E, 2 de. Então o único problema nessa questão foi o distrator. Quem não lembrar que esses 50 centímetros da distância focal tem que passar para metros, até porque se não passar, dará outra possibilidade de resposta também decimal. Foi o detalhe da questão. Lembrar que tem que transformar em metros, lembrar que ele falou em miopia e a distância focal é negativa, calculou, não tem problema. Então, assim, é uma questão de nível fácil, com 2 distratores, com 2 detalhes importantes. Lembrar de transformar em metros e lembrar que os míopes usam lentes divergentes e o foco F é negativo. Só isso, tá? E assim encerramos nossas questões e a aula de hoje. Então, assim ficou agora trabalhado a óptica da visão, estrutura do olho humano, as ametropias vistas na aula de hoje. Um abraço, bons estudos e nos encontramos na próxima aula. Até mais. Valeu!